Imagine que você acorda de manhã e as pessoas que mais deveriam te amar, sua própria família, decidem te vender como escravo. Você não fez nada de errado. Você apenas teve um sonho, e esse sonho custou tudo o que você tinha. Agora imagine que anos depois, essas mesmas pessoas vêm até você de joelhos pedindo socorro, e você tem todo o poder do mundo para se vingar. O que você faria? Hoje eu vou te contar a história de um homem que passou pela traição, pela prisão injusta, pelo abandono e pelo esquecimento, e mesmo assim chegou ao topo. Uma história que está na Bíblia há mais de 3.000 anos e que parece ter sido escrita para você agora, nesse momento da sua vida. Essa é a história de José, filho de Jacó, sonhador, escravo, prisioneiro, e depois, o segundo homem mais poderoso do Egito. Fique comigo até o final, porque o momento mais importante dessa história não é a chegada ao palácio. É o que acontece dentro do coração de José quando ele finalmente se encontra com seus irmãos. E esse momento vai te mudar. Há cerca de 4.000 anos, numa terra chamada Canaã, vivia um homem chamado Jacó. Ele era um patriarca, um pai de família poderoso com rebanhos, servos e 12 filhos. 12 filhos de diferentes mães. Mas entre todos eles havia um que brilhava diferente nos olhos de Jacó: José. José era filho de Raquel, o grande amor de Jacó, a mulher pela qual ele trabalhou 14 anos sem reclamar. E talvez por isso, talvez por esse amor transbordante que sentia por Raquel, Jacó amou José de um jeito que todos notavam. A Bíblia conta que Jacó mandou fazer para José uma túnica especial. Na versão mais conhecida, chamamos de a túnica de muitas cores. Era uma roupa de prestígio, a roupa de quem não precisava trabalhar no campo, a roupa de quem tinha um lugar diferenciado na família. E os irmãos viram, e os irmãos sentiram. Você já viu o que o ciúme faz com uma pessoa? Como ele corrói por dentro, como ele transforma o amor em ódio, como ele faz alguém enxergar mal onde não tem mal nenhum. Os irmãos de José começaram a odiá-lo. A Bíblia não suaviza isso. Eles o odiavam e não conseguiam falar com ele em paz. Cada vez que José aparecia, havia um silêncio pesado, um olhar torto, uma hostilidade que crescia dia após dia. E foi nesse ambiente de tensão familiar que José teve 2 sonhos. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. E de repente, o feixe de José ficou em pé e os feixes dos irmãos se curvaram diante do dele. José acordou animado. Ele tinha 17 anos, tinha o entusiasmo da juventude, a ingenuidade de quem ainda não aprendeu que nem toda verdade precisa ser dita em voz alta, e ele foi contar o sonho para os irmãos. Você pode imaginar a cena? Ei, pessoal, tive um sonho. Os feixes de vocês se curvaram para o meu. O resultado foi o que você esperaria. Os irmãos ficaram furiosos. Vai reinar sobre nós? Vai nos dominar? A Bíblia diz que eles o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. Mas José não parou por aí. Teve um segundo sonho, ainda mais grandioso. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. 11 estrelas, um para cada irmão. Dessa vez, até o pai repreendeu. O que é esse sonho que você teve? Vou eu, tua mãe e teus irmãos nos curvar até ao chão diante de ti? Jacó repreendeu, mas guardou o assunto no coração. Os irmãos, porém, não guardaram. Eles alimentaram o ódio. E o destino de José estava prestes a mudar de forma violenta e irreversível. Um dia, Jacó chamou José e disse: Seus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém. Vá ver como eles estão e como está o rebanho e me traga notícias. Era uma missão simples.
uma mensagem de pai para filhos. Mas naquele dia, naquela caminhada, a vida de José mudaria para sempre. José caminhou quilômetros. Os irmãos não estavam em Siquém. Tinham ido mais longe, para Dotã, e José foi atrás. Procurou até encontrar. De longe, os irmãos o avistaram, e a Bíblia registra um dos momentos mais frios e perturbadores de toda a história bíblica. Eles o viram chegar, e antes mesmo de ele chegar perto, já estavam tramando. Lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo. Matá-lo. O próprio irmão. Sangue do mesmo sangue, filho do mesmo pai. Mas um dos irmãos, Rúben, o mais velho, não deixou. Não por amor, talvez. A Bíblia sugere que ele queria depois resgatar José e devolvê-lo ao pai. Mas ele disse, não derramemos sangue, joguem-no neste poço, mas não ponham a mão nele. E foi o que fizeram. Quando José chegou perto, eles o agarraram, arrancaram a túnica colorida, aquela túnica que era o símbolo do amor do pai, aquela roupa que os irritava só de ver, e jogaram José dentro de um poço vazio, sem água. Imagine esse momento. 17 anos, você foi enviado pelo seu pai com boa vontade. Você quer só dar notícias, quer cumprir a missão, e de repente, os seus próprios irmãos te agarram, tiram sua roupa e te jogam num buraco escuro. E sabe o que eles fizeram depois? Sentaram para comer. A Bíblia conta isso com uma frieza que arrepia. José estava no poço gritando, e a Gênesis menciona isso anos depois, quando os irmãos se lembram da angústia do rosto dele e da súplica da voz dele. E eles sentaram e comeram. Mas o plano mudou de novo. Uma caravana de mercadores ismaelitas estava passando, vindo de Gileade a caminho do Egito, com especiarias e bálsamos. E foi Judá quem teve a ideia. Que proveito haverá em matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E assim fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata, o preço de um escravo jovem na antiguidade. 20 moedas. É o que a família achou que um filho valia. A caravana partiu. José foi levado corrente abaixo em direção ao Egito, enquanto seus irmãos pegavam a túnica colorida, degolavam um bode e mergulhavam a roupa no sangue do animal. Depois foram até o pai e mostraram a túnica ensanguentada. Encontramos isto, veja se é a túnica do seu filho ou não. Jacó reconheceu e caiu em pranto. É a túnica do meu filho. Um animal feroz o devorou, José foi despedaçado. E Jacó se cobriu de luto. Seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não queria ser consolado. Descerei em pranto ao lugar dos mortos até meu filho. E chorou o filho que estava vivo, enquanto os filhos que estavam ali ao lado guardavam o segredo. E José chegou ao Egito e foi vendido a Potifar, um oficial do faraó, chefe da guarda real. O menino sonhador estava agora no fundo do abismo. Aqui está onde a história de José começa a revelar algo extraordinário sobre o caráter dele. Qualquer pessoa, depois de tudo que José passou, poderia ter se tornado amarga, poderia ter se fechado para o mundo, poderia ter desistido de ser quem era. Mas a Bíblia diz algo surpreendente. O Senhor estava com José. Não apenas como uma frase bonita, mas como uma realidade visível que até o seu dono pagão conseguia enxergar. Potifar percebeu que tudo em que José punha a mão prosperava e começou a confiar nele, primeiro com pequenas responsabilidades, depois com mais e mais. Até que, a Bíblia diz, Potifar entregou tudo nas mãos de José e não se preocupava com nada além da comida que colocava na boca. José era escravo, mas era um escravo em quem o favor de Deus era tão evidente que até o seu senhor reconhecia. Mas então veio a segunda tempestade.
A esposa de Potifar notou José. A Bíblia descreve que ele era bem feito de corpo e rosto, e ela, dia após dia, tentava seduzi-lo. Deite-se comigo. E José, dia após dia, recusava. Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pense no que isso significa. José estava longe de casa, sem família, sem ninguém que o vigiasse, num ambiente onde ninguém saberia, num contexto em que a esposa do seu senhor estava lhe oferecendo algo que, para muitos, seria visto como oportunidade. E ele recusou. Não porque não havia tentação, havia, mas porque ele tinha uma integridade que não dependia de plateia. Até que um dia ela o agarrou pela roupa. José correu. Deixou a roupa na mão dela e saiu correndo. E ela, com a roupa na mão, foi até os servos da casa e gritou: Vejam, trouxeram aqui um hebreu para zombar de nós. Ele veio para deitar-se comigo, mas eu gritei bem alto. Mentira, uma mentira fria, calculada, vingativa. Quando Potifar voltou para casa, ela repetiu a história, e Potifar ficou furioso e mandou prender José. José foi para a prisão sem julgamento, sem defesa, sem que ninguém soubesse a verdade. É aqui que eu quero parar um instante, porque esse é o momento em que a maioria das pessoas teria desmoronado. Teria dito: Deus, onde o Senhor está? Eu fiz a coisa certa. Eu recusei a tentação. Eu mantive minha integridade. E olha onde estou. Mas a Bíblia não registra José em desespero. Não registra um colapso, uma crise de fé, uma revolta. O que ela registra é: o Senhor estava com José e lhe mostrou bondade, e fez com que ele ganhasse favor aos olhos do carcereiro. O carcereiro entregou a José o cuidado de todos os prisioneiros. E tudo que era feito ali, José era o responsável. É impressionante. Em cada lugar onde José chegava, como escravo, como prisioneiro, ele terminava liderando. Por quê? Porque havia algo nele que não podia ser tirado por nenhuma circunstância externa. A presença de Deus, o caráter formado na adversidade e a capacidade de ser fiel no invisível. Mas José ainda não sabia que estava sendo preparado para algo que ia além de tudo que ele poderia imaginar. Na prisão onde José estava, chegaram 2 funcionários do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Ambos tinham ofendido o rei de alguma forma e foram presos. E certa noite cada um deles teve um sonho. Na manhã seguinte, José os encontrou abatidos e perguntou o que havia acontecido. Eles contaram os sonhos. José interpretou. Ao copeiro disse: Em 3 dias o faraó vai te restituir ao teu cargo. Você vai voltar a servir o vinho na mão do rei. E ao padeiro, a interpretação foi trágica. Em 3 dias o faraó vai mandar enforcar você. E então José disse ao copeiro algo que revela o peso do que ele carregava por dentro. Lembra-te de mim quando te for bem. Faze-me a bondade de falar de mim ao faraó, para que me tire desta casa, porque fui roubado da terra dos hebreus, e aqui não fiz nada para ser lançado no poço. É a única vez na narrativa que José pede ajuda. A única vez que ele se abre para alguém sobre a injustiça que sofreu. 3 dias depois, aconteceu exatamente como José interpretou. O copeiro voltou ao seu cargo. O padeiro foi executado. E o copeiro esqueceu José. A Bíblia diz simplesmente: o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. 2 anos. José ficou mais 2 anos na prisão depois disso. 2 anos esperando que alguém se lembrasse dele. 2 anos depois de uma promessa que nunca foi cumprida. Você já esperou por algo que parecia que nunca ia chegar? Você já fez tudo certo e mesmo assim ficou preso numa situação que parecia sem saída?
Você já dependeu de alguém que esqueceu de você? José viveu isso. De verdade. Não foi metáfora, foi real. E é exatamente aqui, no ponto mais escuro da história, quando até o homem que poderia ajudá-lo se esqueceu, é exatamente aqui que Deus preparava o momento da virada. Porque 2 anos depois, o faraó teve um sonho. O faraó sonhou 2 vezes na mesma noite. No primeiro sonho, ele estava à beira do rio Nilo e viu 7 vacas gordas e bem cuidadas subindo do rio. E depois, 7 vacas magras e feias subindo atrás delas. E as vacas magras devoraram as vacas gordas. E o faraó acordou. Voltou a dormir e sonhou de novo. 7 espigas cheias e boas crescendo num mesmo caule. E depois, 7 espigas murchas e queimadas pelo vento leste brotando atrás. E as espigas murchas engoliriam as espigas cheias. O faraó acordou perturbado. Chamou todos os magos e sábios do Egito. Ninguém conseguiu interpretar. E foi então que o copeiro se lembrou. 2 anos depois, de repente, a memória. Havia um jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos, que interpretou os dele e do padeiro, e tudo se cumpriu. O faraó mandou buscar José. A Bíblia conta que rasparam José, trocaram sua roupa e o levaram à presença do faraó. Em horas, José passou da cela para a corte real do homem mais poderoso do mundo antigo. O faraó contou os sonhos, e José, diante de toda a corte egípcia, disse algo que resume toda a sua jornada. Não sou eu, é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Não sou eu. Depois de tudo que havia sofrido, com todo o poder daquele momento nas mãos, José não aproveitou para se promover. Apontou para Deus e interpretou. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias eram 7 anos de abundância. As 7 vacas magras e as 7 espigas murchas eram 7 anos de fome intensa que viriam depois. E aconselhou ao faraó que escolhesse um homem sábio e prudente para administrar o Egito durante os 7 anos de fartura, guardando alimento para os 7 anos de escassez. O faraó olhou para José e disse algo extraordinário. Pode haver alguém como este em quem haja o Espírito de Deus? E virou para seus servos. Visto que Deus te fez conhecer tudo isso, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. E então disse a José: Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo se governará pelas tuas ordens. Somente no trono é que eu serei maior do que tu. Com 30 anos, o mesmo número de anos que Jesus tinha quando começou seu ministério, José saiu da prisão e foi instalado como o 2º homem mais poderoso do Egito. O faraó colocou seu anel no dedo de José, mandou vesti-lo com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro no seu pescoço e o fez desfilar no 2º carro da comitiva real, enquanto os egípcios gritavam: ajoelhai. Do poço à prisão, da prisão ao palácio, de escravo a governador. Em um único dia, vieram os 7 anos de abundância. José administrou com sabedoria, armazenou alimento em cada cidade do Egito. E quando os 7 anos de fome chegaram, a fome não atingiu só o Egito, se espalhou por todas as terras ao redor. Em Canaã, onde vivia Jacó e seus filhos, a fome apertou. E Jacó soube que havia trigo no Egito e mandou seus 10 filhos mais velhos comprar alimento. Repara, Benjamim, o filho mais novo, o irmão caçula de José, Jacó não mandou, com medo de que algo acontecesse com ele. Os 10 irmãos chegaram ao Egito e se prostraram diante do governador com o rosto em terra. O sonho de José, 13 anos antes, se cumpria naquele exato momento. Os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. José os reconheceu imediatamente.
Mas eles não o reconheceram. Por que reconheceriam? Quando o venderam, ele era um adolescente de 17 anos. Agora estava com 30 e tantos anos, vestido com roupas egípcias, falando egípcio, com toda a autoridade de um governante poderoso. Aqui, a Bíblia nos dá acesso ao interior de José de uma forma rara e preciosa. Ela diz que ele se recordou dos sonhos que havia tido a respeito deles. Ele sabia, ele viu, ele sentiu. E o que José fez? Ele os testou, não por crueldade, vamos entender isso. Mas por que precisava saber? Eles haviam mudado? Eram os mesmos homens que o venderam com frieza e foram comer enquanto ele gritava no poço? Ou havia algo diferente? José os acusou de serem espiões. Os irmãos protestaram. Não, nós somos 12 irmãos, filhos de um homem em Canaã. O mais novo está com nosso pai, e outro não existe mais. Outro não existe mais. Imagine o que José sentiu ao ouvir isso. Eles ainda acreditavam que ele estava morto. José os prendeu por 3 dias e depois os liberou com uma condição. Precisariam trazer o irmão mais novo para provar que eram honestos. E um deles, Simeão, ficaria preso como garantia. Os irmãos falaram entre si, sem saber que José entendia o hebraico. Com razão, estamos sofrendo isso por causa do que fizemos ao nosso irmão. Vimos a angústia da sua alma quando nos suplicou e não o ouvimos. E Rúben disse: Não vos disse eu que não pecasseis contra o rapaz? Mas não me ouvistes. Agora se nos pede conta do sangue dele. José virou o rosto e chorou. A primeira de muitas vezes que o texto registra José chorando. Ele chorou com o rosto escondido, porque ainda não era hora. Quando voltaram com Benjamim, José os recebeu novamente. Mandou preparar um banquete, e ao ver Benjamim, o irmão de mesmo pai e mesma mãe, o filho de Raquel como ele, José precisou sair correndo para um quarto particular, e chorou, lavou o rosto e voltou. E então veio o teste final. José mandou esconder sua taça de prata na bagagem de Benjamim, e quando já estavam de saída, mandou seus servos os alcançar e acusá-los de roubo. Encontraram a taça, e todos voltaram. E foi aqui, nesse momento, que José viu o que precisava ver. Judá, o mesmo Judá que havia sugerido vender José anos atrás, se aproximou e fez um discurso que é um dos mais emocionantes de toda a Bíblia. Ele explicou sobre o pai, sobre como o pai amava Benjamim, como perder Benjamim quebraria o pai definitivamente, e então disse: Fica tu, pois, em lugar do rapaz como escravo de meu senhor, e deixa que o rapaz volte com seus irmãos, porque como voltarei eu a meu pai sem o rapaz, para que não veja eu o mal que há de sobrevir a meu pai. Judá se ofereceu como escravo no lugar de Benjamim, o mesmo Judá que havia vendido José. Nesse momento, José teve sua resposta. Eles haviam mudado. A culpa, o arrependimento, os anos, algo havia trabalhado dentro deles. E José não se conteve mais. Mandou todo mundo sair. Ficou sozinho com os irmãos. E chorou tão alto que os egípcios ouviram do lado de fora. E então disse em hebraico, pelas primeiras palavras em hebraico que falou em anos: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Os irmãos não conseguiram responder. A Bíblia diz que ficaram turbados, perturbados na presença dele. Eu sou José. 3 palavras em hebraico que mudaram tudo, que revelaram que o morto estava vivo, que o vendido havia chegado ao topo, que o traído ainda estava de pé. E sabe o que José fez a seguir? Ele os chamou para mais perto e disse: Não vos perturbeis por terdes me vendido para cá, porque Deus me enviou antes de vós para a preservação da vida. Já faz 2 anos que há fome no meio da terra,
e ainda há 5 anos em que não haverá lavramento nem cega. E Deus me enviou antes de vós, para vos conservar um resto na terra, e para salvar as vossas vidas por uma grande libertação. E abraçou Benjamim, seu irmão, e chorou sobre o seu pescoço, e beijou todos os irmãos. E depois eles conversaram. Não havia amargura, não havia lista de cobranças. Havia um homem que havia entendido algo que a maioria das pessoas nunca entende, que o que parecia ser um plano do mal, Deus usou para um propósito de bem. A história não termina no reencontro, ela continua com uma beleza ainda maior. José mandou os irmãos buscar o pai, e quando Jacó soube que José estava vivo, a Bíblia diz que seu coração ficou paralisado de início, porque não acreditava. Mas quando viu os carros que o filho havia mandado, o espírito do velho pai reviveu. Basta, José meu filho ainda vive, irei vê-lo antes de morrer. E Jacó desceu ao Egito, com toda a família, 70 pessoas. E quando estava chegando, José preparou seu carro e foi ao encontro do pai em Gósen, e se lançou sobre o pescoço dele, e chorou por longo tempo sobre o pescoço dele. Jacó disse: Agora posso morrer, depois de ver o teu rosto, que ainda vives. Pense nesse momento. Um pai que passou anos acreditando que o filho estava morto. Um filho que passou anos longe do pai, em terra estranha, passando por provações inimagináveis. E eles se encontraram. Não na tristeza, não na morte, na vitória, no palácio, com vida abundante à frente. José instalou a família no melhor da terra do Egito, e durante os 5 anos restantes de fome, ele proveu para todos. E quando Jacó morreu, anos depois, os irmãos ficaram com medo. Pensaram: agora que o pai não está mais aqui, José vai se vingar. Mandaram uma mensagem pedindo perdão, e José chorou ao ouvir isso, porque eles ainda não haviam entendido. Ele respondeu com aquele que talvez seja o verso mais poderoso de toda a sua história: Não temais. Estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes hoje, que se conserve muita gente em vida. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase é teologia profunda. É a declaração de um homem que processou toda a sua dor à luz da soberania de Deus, que olhou para trás, para o poço, para a escravidão, para a prisão, para o esquecimento, e viu uma mão que estava tecendo um plano muito maior do que qualquer um conseguia enxergar no momento. José não minimizou o mal que os irmãos fizeram. Ele disse: vocês intentaram o mal. Não foi imaginação minha, foi real, foi cruel, foi injusto. Mas Deus, 2 palavras que mudam tudo. Mas Deus. O que os homens fizeram para destruir, Deus usou para construir. O que parecia o fim era o começo. O que parecia uma maldição se tornou uma bênção. O que parecia abandono era preparação. E eu quero te perguntar agora, de verdade, existe um poço na sua vida? Existe uma situação em que você foi jogado por pessoas que deveriam te amar? Uma traição que você não esperava? Uma injustiça que você não mereceu? Um lugar onde você grita e ninguém ouve? Ou talvez você esteja na fase da prisão. Você fez a coisa certa. Você resistiu à tentação. Você manteve sua integridade. E mesmo assim está preso numa situação que parece não ter saída. Ou talvez você seja o copeiro. Alguém te ajudou um dia e você esqueceu. E você está aqui sendo lembrado disso. A história de José não é uma história de sorte. Não é uma história de coincidências. É uma história sobre um Deus que não abandona mesmo quando tudo parece indicar o contrário. José não sabia, quando estava no poço, que em 13 anos estaria no palácio. Não sabia, na prisão,
que em horas seria libertado e promovido. A fé dele não era baseada em ver o futuro, era baseada em confiar que aquele que o havia chamado era maior do que qualquer circunstância. E talvez a mensagem mais poderosa da sua história não seja a chegada ao palácio. Seja o que José fez com o poder quando chegou lá. Usou para salvar justamente as pessoas que tentaram destruí-lo. Porque a grandeza de uma pessoa não se mede pelo quanto ela sobe, mas pelo quanto ela se mantém humana quando sobe. José viveu 110 anos. A Bíblia registra que ele viu os filhos de seus filhos e os filhos de seus filhos até a terceira geração. Ele morreu no Egito, mas antes de morrer, fez seus irmãos jurarem: quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos. Ele sabia que a história não terminava ali, que um dia haveria uma saída do Egito, que um dia o povo voltaria para a terra prometida. E ele queria fazer parte disso, mesmo depois de morto. E séculos depois, quando Moisés conduziu o povo para fora do Egito, a Bíblia registra que ele levou consigo os ossos de José. Porque uma promessa é uma promessa, mesmo que demore gerações para se cumprir. Essa é a história de José, mas talvez seja também, de alguma forma, a sua história. Porque nós todos temos um poço, nós todos temos uma prisão, nós todos temos um momento em que o céu parece fechado e a ajuda parece esquecida. E o que a vida de José nos diz é: mantenha o caráter no poço, seja fiel na prisão. Confie no processo quando não consegue ver o próximo passo. E quando chegar ao palácio, use seu poder para restaurar, não para se vingar. Se essa história te tocou, se ela falou algo ao seu coração, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser uma pessoa que está num poço, pode ser alguém na prisão da amargura, pode ser alguém que precisa de esperança. E se você ainda não conhece a Bíblia, saiba que ela está cheia de histórias assim. Histórias de pessoas reais, com dores reais, que encontraram um Deus real no meio das suas circunstâncias. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.